Bem, conhecimento científico. A muitos pode parecer que seja uma coisa óbvia, mas é o que há de menos óbvio no mundo científico é definir o que é científico. É uma grande polêmica, uma grande querela. Aí também tem todas as possíveis metodologias vigentes, né? Desde dialéticos de um lado, e também os dialéticos são um saco de gatos, não tem uma dialética única, né? E os positivismos, os estruturalismos, sistemismos e um monte de ismos. Mas para oferecer uma discussão útil, né, que possa ser usada também na lida escolar e dentro da universidade, eu tentei simplificar um pouco essa discussão. Então tentei distinguir entre critérios formais e critérios políticos. Então, os critérios formais pegam essa ideia clássica, tradicional, desde Aristóteles, passando pela Idade Média até hoje, de que o discurso científico é um discurso formalizado, um discurso matematizado, um discurso ordenado, ou como diz muito bem o Foucault, ficou quase um provérbio, a ordem do discurso. Mas o problema é que o discurso é ordenado e tem por obrigação captar uma realidade que não é ordenada. Então, quando o discurso ordena a realidade, já artificializa um pouco, porque, de certa maneira, força a realidade que Morin chama de ditadura do método. Por aí já se vê que a querela é interminável. Mas algumas coisas são consensuais. Por exemplo, os critérios formais são consensuais. Quando você senta com 4 colegas para examinar uma tese de doutorado, por que você aprova uma tese? Aí vem a questão, porque é científica. Como que é científica? Então, os critérios formais são aqueles mais usuais, que é coerência, consistência, sistemático, ter alguma originalidade, objetivante, quer dizer, não objetiva, porque isso muita gente não acredita, eu não acredito em objetividade. Mas você tem que ter, pelo menos, a intenção de captar a realidade e não de querer deturpá-la. Porque você já sai para deturpar, então fica uma deturpação em cima de outra deturpação. Você pelo menos tem que sair com o compromisso metodológico de respeitar a realidade. Claro que dentro da autorreferência, da interpretação, eu interpreto a realidade como eu a vejo, não há outra maneira de interpretar. Mas eu posso comunicar isso aos outros, posso submeter a crítica dos outros, então você pode ter uma certa aproximação interessante aí. Então isso é o mais usual. O que pode chamar atenção nessa discussão são os critérios políticos. Que uma vez, por exemplo, eu achava que eram externos, uma vez eu dizia eram critérios externos, hoje eu não digo mais. Eu acho que são critérios internos também, porque eu gostaria de entender o conhecimento também como um fenômeno político. E usar a contraposição entre argumento de autoridade e autoridade do argumento. Isso tem uma longa história, né? Se você olhar bem na história das universidades, uma das coisas mais bonitas que a universidade descobriu lá por 1500, por aí, foi exatamente a autoridade do argumento. Se a gente lembrar um pouco os embates daquela época, Galileu Galilei, Giordano Bruno e não sei o quê, que eram muito importunados pela igreja, que não queria que pesquisasse, porque as coisas vinham diferente do que ela pensava. O que é que gira em torno de quê? É o Sol, é a Terra, tal, né? E do que é que eles diziam? Quem vai decidir isso não é o Papa. Quem vai decidir isso é a pesquisa científica. E a pesquisa científica decidiu contra o Papa. Então não é a autoridade que faz a ciência. O que faz a ciência é o argumento. Não tem nada melhor para você aprender a argumentar do que pesquisar. Primeiro, porque você lê melhor. Você vê o que os outros pesquisadores fizeram. Você leva a sério o que eles fizeram. Então o aluno começa a ler com seriedade quando pesquisa. Enquanto ele não pesquisa, ele lê para a prova. Mas se ele tiver que pesquisar, aí ele tem que desbravar. Ele tem que se embrenhar. Então ele começa a mexer com teoria de outra maneira. Ele olha o teórico, como é que o teórico fez. Também ele percebe logo que o teórico fez de um jeito e ele pode fazer de outro. Nenhuma teoria é sagrada, mas as teorias podem ser muito importantes. Temos muito que aprender com ela e temos que, sobretudo, fazer nossa teoria. Então aí vem a autoridade do argumento. Tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro.
Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico. Isso é incrivelmente socrático, maiêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo, todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Andou então Paulo Freire, por exemplo, a pedagogia do oprimido. Como é que o oprimido se volta contra o opressor? Se tiver conhecimento, se souber pensar, se tiver essa visão crítica. Como é que o escravo se volta contra o senhor? Se souber pensar. Como é que o empregado critica o patrão? Se souber pensar. Então aí claro que não tem só a questão técnica do conhecer, formal do conhecer, é que tem um jogo de poder imenso. Então eu acho que o poder não vem de fora e subrepticiamente entra na casa do conhecimento, não, ele já mora lá dentro. Eu acho que o conhecimento já é, naturalmente, uma dinâmica do poder. Podia também fazer outra argumentação. Geralmente nós temos medo de quem sabe pensar. O conhecimento sempre está cercado de controle. Então a Inquisição, na verdade, nem chama tanto atenção, porque a Inquisição tem em todo lugar. Então o conhecimento é uma referência importantíssima na história da humanidade, que hoje retorna com uma força incrível na tal sociedade do conhecimento. Essa é a grande moeda de troca, para falar uma linguagem escrachada neoliberal, é conhecimento. Então virou todos esses capitais, capital intelectual, capital do conhecimento, capital cultural e tantas coisas, né? Mas que sempre colocam na berlinda essa importância que o conhecimento tem na história da humanidade. Bastaria também falar das universidades, que as universidades são as nossas catedrais do conhecimento, que surgiram há 800 anos atrás, né? E sempre estiveram a serviço desta causa, né? Superar o argumento de autoridade, colocar tudo a serviço da autoridade do argumento, quer dizer, a pesquisa como comandante das coisas também se passou para o outro lado, né? Aí derrubamos todas as autoridades, né? A igreja, a teologia, a filosofia, a alquimia e por aí afora, mas nos tornamos autoridade também indiscutível. Aí muita gente então vai dizer que a nova igreja, de certa maneira no Ocidente, né? É a universidade, é a ciência, né? Claro, então, que a gente teve um gesto importante de fazer uma crítica, que mudou muito, que introduziu uma nova história, mas não foi autocrítica, que é uma coisa hoje muito batida no pós-modernismo. Toda crítica só é crítica se for antes autocrítica. Lembra quem? Sócrates. É impressionante, né? Todo esse gesto de crítica, de formação crítica, vai e volta, chega a Sócrates. O conhecimento só é um bom conhecimento se souber primeiro dos limites do conhecimento. Então esse foi o fundamento da epistemologia ocidental, que sempre usou a epistemologia como referência de crítica ao conhecimento. O conhecimento é tanto mais profundo quanto mais ele sabe se criticar, se questionar. Então o gesto principal do conhecimento sempre é o questionamento. Não é afirmar, confirmar. Isso é fácil. Difícil é questionar, desconstruir, reconstruir. E reconstruindo sabendo que em seguida vai ser desconstruído. Então os critérios políticos, que é aí que nós estávamos na discussão, também são muito importantes, né? Por exemplo, bastaria olhar para a questão do argumento de autoridade, que não é argumento, mas é muito usado. Quer dizer, olhando também a obra do Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, e que ele montou essa ideia do paradigma, né? Quer dizer, toda a escola vira um paradigma. O que quer dizer isso? Vira dominante. Aí tem vaca sagrada, que não são discutidas. A escola começa a ficar medíocre, porque um cita o outro cita um e não sai mais daí. Então tem que quebrar, tem que refazer de novo. Então vê como tem um jogo de poder aí também. Então nunca a ciência é apenas um jogo lógico. Muitos vão falar também de multicultural. A Sandra Harding, nos Estados Unidos, tem uma obra muito interessante, tentando mostrar que o conhecimento é multicultural. Existem muitas maneiras de conhecer, não é só a eurocêntrica, e também se agride muito a ideia dos universais, porque quando você adota as ideias dos universais, você de certa maneira empurra a convicção de que o modo de fazer ciência que nós temos aqui no Ocidente, europeizado, é o único, e que os outros mundos não têm ciência. Então, Boaventura dos Santos tem uma obra muito interessante para mostrar que existem outras culturas, outros saberes. Ele fez um grande apanhado dos saberes africanos, por exemplo, que não tem a estruturação científica que nós temos, não são formalizados como nós temos, não são matematizados como a gente gosta, mas tem uma profunda comprovação
em experiência e talvez até em grande parte também em lógica. Mas para nós aqui é difícil tirar essa ideia de que o nosso conhecimento é de pedra, nele não se mexe, ele é sagrado. E é uma coisa esquisita, né? Porque ele veio do questionamento, mas não quer mais ser questionado. Na verdade, o edifício da ciência sempre teve muitas rachaduras. As teorias valem se forem falíveis, ou seja, se estiverem abertas a serem questionadas. Sendo questionadas e não sendo derrubadas, elas continuam valendo provisoriamente. Então é um positivismo muito sui generis, né? Porque sai daquela ideia de segurança, de conhecimento final e tal, que geralmente está nos positivistas, né? Que é o chamado paradigma moderno. Então ele, de certa maneira, já tinha uma certa ideia do que nós chamamos hoje de paradigma pós-moderno, de que as verdades são relativas. Então isso foi um grande problema para o mundo científico, dizer que a verdade é relativa, como dizem os lógicos difusos, cinza é a cor da verdade. Não é nem preto, nem branco. E alguns dizem ainda, na linha reta, sempre foi uma ideia de ditador. A ciência não conhece linha reta. A natureza não tem nenhuma linha reta. Nós é que inventamos a linha reta para impor coisas aos outros. Por ditador, sim. Ou você é contra ou você é a favor. Não tem nada aí no meio. Mas isso é uma questão de ditadura, dizem eles, inclusive, né? Então, acho que a proposta pós-moderna hoje veio instabilizar essas seguranças, essas certezas, essas infalibilidades, essas coisas indiscutíveis. Então surgiu essa ideia que tentei desenvolver em alguns livros, de que o critério de cientificidade mais interessante, não o único, evidentemente, mas que eu acharia mais interessante, é o da discutibilidade. O que quer dizer isso? Um discurso só é científico se for discutível, então, primeiro plano. Só o que é discutível pode ser discutido. O que é indiscutível é dogma, então não tem nada a ver com ciência. Então, toda teoria só continua como teoria interessante se for discutível, desconstruível, se a gente pode refazer, pode retomar, e que é a história de todas as boas teorias. Por exemplo, Piaget revive, mas revive, não vive mais. Ele revive em outras pessoas que reconstroem, refazem a sua teoria, inclusive com grandes virtudes. Ou como Marx, talvez o exemplo mais conhecido. Quer dizer, Marx tem sempre uma sobrevida impressionante de gente que vai lá, recoloca, mas então tem que reconstruir, tem que refazer, tem que rediscutir Marx, não o Marx como era no tempo dele, entendeu, né? Em segundo lugar, ser discutível significa que o material principal da proposta teórica tem que ser um argumento aberto. Quer dizer, o questionamento tem que ser autoquestionamento. Você não pode colocar nada definitivo, ou você tem que saber fundamentar sem procurar um fundo último. Até produzi esse ano um livrinho com esse título, Fundamento sem Fundo. Porque este é o fundamento que a ciência oferece. E isso decorre, então, decorre daí a validade relativa, que Habermas coloca assim: verdade é uma pretensão de validade. Pretensão. Não é válido definitivamente. Por que não é válido definitivamente? Porque na história e na natureza conhecida, nada é válido definitivamente. Então temos que distinguir aí duas coisas. A forma pode ser válida. Por exemplo, 2 e mais 2 são 4, imagino eu aqui na Lua, ou em outro lugar que tenha alguma vida. Posso imaginar, não garanto, mas imagino. Mas a existência não. A existência é intrinsecamente falível, provisória. O ser humano pode acabar e a vida continua. Então nós temos que nos livrar um pouco dessa pretensão das validades totais. Porque as coisas valem relativamente, não quer dizer que não valham. Nós temos muito essa pressa de dizer, mas só vale relativamente. Mas a única validade que vale é a relativa. Como nós valemos relativamente. Então uma teoria piagetiana, a wittgensteiniana, tem uma validade relativa. E é aí que elas funcionam, é aí que são importantes e que são úteis. Não como dogmas. Então a discutibilidade colocou essa ideia muito importante, que você tem, para um discurso valer, ele tem que ter duas coisas que fecham. Qualidade formal e qualidade política. Quer dizer, o discurso tem que ser bem feito. Tem que ser metodologicamente correto.
tem que ser teoricamente consistente e tem que ter validade política, porque nem sempre o que é consistente, o que é lógico, vale.